Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 104.600 dólares nesse exato momento. Bitcoin que segue em acumulação de topo, mesmo diante de guerra no Oriente Médio. Jerome Powell falando de corte na taxa de juros, mesmo diante de Trump tweetando. Seguimos em acumulação, respeitando e sustentando a média de 50 dias, média que você pode verificar aqui em azul neste gráfico. Eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo e te mostrar um cenário que não agrada a nenhum dos que estão hoje com medo, mas podem abrir oportunidades espetaculares para você que está de olho em investir. Eu vou te mostrar tudo neste vídeo com base sólida, de forma bem objetiva. E é por isso que eu peço a você fique até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Os comentários estarão abertos para você. Eu vou juntar os pedidos desta semana com os pedidos que forem feitos neste vídeo e amanhã, feriado no Brasil, a gente vai analisar diversos ativos. Aguardo o seu comentário. Pois bem, o que estamos vivendo neste momento? O Bitcoin sustenta a faixa de 100 mil dólares. A gente teve aceleração, a gente teve queda, o mercado está formando um padrão de equilíbrio. Topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Vamos afunilando e o mercado se mantém inacreditavelmente, sim, em uma faixa acima dos 100 mil, próximo dos topos, próximo do topo histórico, mesmo diante de instabilidade global, diante da guerra no Oriente Médio. Instabilidade por conta dos tweets de Donald Trump. Se mantém sólido mesmo diante de Sabonete Powell, Jerome Powell, que é o chefão do Fed. Hoje nós tivemos reunião do FOMC. O Banco Central norte-americano manteve a taxa de juros inalterada. Powell, às 15h30, iniciou uma coletiva de imprensa e ele respondeu a uma série de perguntas. Falou bastante e, de fato, não respondeu nada. Por isso, eu gosto de chamá-lo de Sabonete Powell. Ele é mais ensaboado do que qualquer outra coisa. Mas nós tivemos, inacreditavelmente, duas falas dele que foram muito objetivas. A guerra no Oriente Médio não traz grandes impactos para a inflação, pelo menos não impactos duradouros. Pode afetar no curtíssimo prazo, mas o Fed não leva isso em consideração, porque este impacto é muito pequeno. Isso já é algo muito importante. E o outro ponto em que Powell respondeu de forma até mais objetiva foi sobre o corte na taxa de juros. Powell coloca como maior probabilidade de sim o corte na taxa de juros este ano de 2025. Ele respondeu uma pergunta a respeito do aumento da taxa de juros e ele respondeu que a maior probabilidade, é claro, até segunda ordem, é o corte na taxa de juros. A expectativa segue para os analistas e investidores de 2 cortes na taxa de juros. O mercado levou isso para o lado ruim inicialmente e agora, no exato momento que eu gravo para você, estamos diante dos 104.777. Com o Ethereum em uma faixa crítica ainda abaixo de 2.800 dólares, mas no flerte estamos em 2.527. E como a gente tem apresentado, o petróleo segue abaixo da linha da guerra. A gente gosta de chamar esta linha da guerra. Abaixo desta linha, seguimos com propensão ao risco, ou seja, o mercado tende a não ver como maior probabilidade uma escalada no conflito. Acima deste ponto, o mercado entende que a escalada no conflito é a maior probabilidade. Por que isso é impactante?
Uma escalada no conflito barra guerra no Oriente Médio pode sim trazer a aversão ao risco, ou seja, o medo em relação ao risco. Se isso não acontece, o mercado ainda que acompanhe o cenário de forma tensa, ainda manterá essa visão também bullish, com o risco ainda à vista, com bons olhos. Só que eu quero falar de um cenário ruim, porque a gente está vendo um padrão de equilíbrio. Nós estamos, subiu, topo, desceu, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. A gente pode verificar este padrão no gráfico de 2 dias. E muita gente está muito temerosa em relação à perda desta média e, posteriormente, a perda do último fundo formado. Oh meu Deus, isso pode trazer uma correção muito preocupante, muito alarmante, muito ruim. É o que muitos vão encarar se este cenário acontecer. Eu não tenho dúvidas que muitos falarão de bear market e muitos irão vender no medo. Mas a gente segue em uma tendência de alta macro. O gráfico mensal mantém a sua tendência de alta. E se a gente tiver a perda deste ponto, a gente estará em uma retração semanal natural. O alvo de 97.500 dólares já foi mostrado aqui diversas vezes. Mas eu não quero que você enxergue este ponto de uma forma, tudo bem, isso é uma retração, não vai acontecer nada dali em diante, ele pode até cair. E sim, ele pode até cair. No entanto, eu quero deixar essa cereja do bolo para esta noite, pré-feriado. E eu sei que se você está assistindo, você é especial. É especial porque você está, sim, investindo no seu conhecimento e me assistindo, o que eu agradeço muito. Então, eu vou te fazer mais um pedido, eu vou abusar de você nesse sentido e vou te pedir para você se inscrever no canal. Se este conteúdo faz sentido para você, ativar o sininho, meu Deus, não vamos gaguejar, ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e apertar o like, que ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, se a gente começar a ver este movimento de correção, todo mundo vai ficar alarmado e pode ter uma queda de cabelo mais rápida do que a minha. Só que a gente aprende a ser contra-intuitivo. Essa é a grande verdade. E nós temos um ponto aqui que poderá ser atingido, que historicamente, em uma tendência de alta, abre grandes oportunidades para o Bitcoin e também para as altcoins. Se nós tivermos uma movimentação de baixa, a gente pode acabar vendo o RSI, que é o índice de força relativa, no gráfico diário, bater em sobrevenda. Este aqui é o RSI Levels, uma ferramenta que mostra a faixa de preço em que a gente atingirá o RSI, que é o índice de força relativa, em sobrevenda. Esse índice de força relativa, ele mede a força relativa de compradores e vendedores. Se a gente tiver uma movimentação como esta aqui, nesta área, a gente pode acabar atingindo, mais uma vez, o RSI do gráfico diário em sobrevenda. E por que isso é importante? Porque é este indicador que nos leva à formação da base de preço mensal. Eu vou te mostrar um detalhe. Base de preço mensal. O gráfico mensal, ele se movimenta desta forma. Topos, fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. E a gente enxerga que este fundo ascendente, conhecido também como base de preço, ele é marcado pelo RSI do gráfico diário, vou colocar D1 aqui, em sobrevenda abaixo de 30. Então, esta métrica marca fundos ascendentes e em uma tendência macro mensal, esses fundos ascendentes acabam
marcando ótimas oportunidades de compra. Nós tivemos 4 vezes em que isso aconteceu neste ciclo de bull market. E o que nós vimos depois que o mercado atingiu, e a gente vai olhar para o Bitcoin, nem precisamos olhar para as altcoins. Na verdade, se você quiser que eu faça essa análise colocando as altcoins, deixa aqui nos comentários. Mas a gente viu movimentos extremamente fortes logo depois de formar a base de preço mensal RSI diário em sobrevenda em uma tendência macro de alta. Primeiro ponto que foi atingido foi lá em março de 23. Logo em seguida tivemos 55% de valorização. Posteriormente tivemos este toque, 21 de agosto de 23. A gente teve uma valorização de 191%. E eu estou falando do Bitcoin. Posteriormente, 121%. Posteriormente, atingimos esta área em 28 de fevereiro. Vamos dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom aqui. Vamos olhar. Ah, Luan, mas não foi o fundo. Tudo bem, não foi o fundo, né? Aqui foi 78.200. Aqui foi 74.500. 4,8% de drawdown, que acabou representando ainda assim para o investidor, eu não estou falando de trade, 43% de valorização. Se a gente tiver mais uma movimentação nesta área em que o RSI do gráfico diário volte a bater em sobrevenda, eu ficarei bem atento a este movimento e a esta oportunidade em potencial. Fica alerta, porque se o mercado fizer isso, vão chamar a nota, vão chamar o movimento de bear market, vão sim ligar os botões de venda, e se você não tiver uma base sólida, você vai tomar decisões pelas emoções. Eu gosto de lembrar, esse não é um vídeo indicando que você compre, não é uma indicação de compra, muito menos de venda. É apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas se você tiver base, se você tiver conhecimento, você conseguirá sim tomar decisões sábias. E eu espero que com esse vídeo, se os cenários que a gente está desenhando acabarem se confirmando, eu espero que você saiba como reagir, porque a gente reage, a gente não se antecipa, a gente reage, a gente só se antecipa nos planos, mas a gente reage sim aos movimentos. A gente aguarda pacientemente até o mercado ativar os nossos planos. E eu sempre falo, esteja pronto para tudo, tenha os seus planos debaixo do braço. Amanhã tem mais análise, amanhã a gente vai fazer um vídeo muito mais longo, então esteja pronto. E comenta aí que ativo você quer que eu analise. Sem esquecer de participar do nosso grupo do Telegram geral. É este grupo que está aqui na descrição do vídeo. Segundo o link da descrição tem o nosso grupo geral. Eu passo muita informação, muitos insights, muitas análises, tudo para que você esteja plenamente consciente do que está acontecendo e para que você possa tomar decisões embasadas. Segundo o link da descrição, é totalmente gratuito, é o nosso grupo do Telegram. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.